A história começa na cidade chinesa Tianfan, na Quinta Academia. Como todos os dias na academia, os alunos na sala de aula reclamavam e brigavam sobre suas habilidades de despertar e talentos, enquanto nosso protagonista estava pensando em sua condição financeira. Nosso protagonista é Zhang Ji. Ele atravessou a Terra para este lugar há 10 anos, e seu nome foi dado pelos seus pais adotivos desse mundo. O casal Zhang sempre o tratou como seu próprio filho, e sua irmã estava feliz por finalmente ter um irmão. Quando monstros apareceram neste mundo há 20 anos, eles apareceram em lugares aleatórios e começaram a matar e destruir tudo o que podia encontrar pela frente, pois os humanos eram inúteis contra eles. Zhang perdeu seus pais na tragédia e fugiu com sua irmãzinha, pois ela era a única pessoa que restava na família. Como os monstros ficavam mais implacáveis a cada dia, os humanos começaram a lutar contra os monstros e todos eles atacaram o portão para o território dos demônios, onde eles descobriram que se eles se tornassem mais fortes nesse lugar, eles também se tornariam mais fortes no mundo real. Para lutar contra as criaturas, todos os países reuniram fortes elites que eram contra os monstros, criando uma organização internacional, em que dividiam as fileiras de caçadores entre 5 grupos, começando de 1 a 5, juntamente com os 7 níveis de talentosos humanos despertados. Quanto maior, melhor. Como aqueles que despertam talento rank A, nosso protagonista Zhang estava se preparando para seu exame de talentos de classificação, para se encaixar na categoria. Como ele tinha seu aniversário de 18 anos no mesmo dia, sua irmã tentou preparar comida para ele, mas infelizmente ela acabou se queimando. Ela então se despede dele e, ao sair de casa, ela o aconselha a tomar cuidado. Logo ao entrar no território demoníaco, ele é recebido pela fada guia, onde ela sugeriu que ele colocasse um nome customizado no território dos demônios. Ele decide seguir a guia. Ele recebe sua roupa. Ele esperava que sua classificação seria de rank A, mas o resultado deixa ele e a fada confusos, quando a bola termina sua análise. Ele despertou a classificação Triple S em vez da A, que é a mais alta de todas as 7 classificações. Ninguém jamais despertou o ranking Triple S. Isso vai existir em lendas até o dia de hoje, já que com apenas o talento de rank S, qualquer um poderia entrar diretamente em uma academia famosa. As habilidades desse rank são incríveis e ele pode invocar qualquer monstro imediatamente depois de matá-lo. Ele pensa em construir um exército inteiro de monstros, mas fica chateado depois de verificar seu nível de espírito mental, pois é apenas um nível acima das pessoas normais. O Zhang finalmente entra no território demoníaco e encontra os administradores do território que estão chamando por novatos. Assim que eles explicam a história do território demoníaco para eles, o Zhang vê muitas pessoas que irão entrar no território demoníaco pela primeira vez, e ele já pode ver as diversas emoções da multidão. Alguns deles estão se gabando do seu rank, e outros já estão arrasados por serem classificados com um rank baixo. A distribuição de armas começa. Todos são avisados de que encontrarão a morte real quando morrerem no território. Não apenas os monstros são os inimigos, mas também os humanos que entram no território com eles. Não se pode confiar em ninguém. Todos têm que registrar seu nível de habilidade e talento, e em seguida, escolher uma arma. Então nosso protagonista faz o inesperado, registrando-se como um rank D apenas para se proteger da multidão. O Zhang decide pegar um arco e flecha, assim ele pode se manter seguro e cauteloso dentro do território. Depois de verificar todos na fila, os administradores descobrem que apenas 3 pessoas despertaram acima do rank A. O Zhang decide praticar suas habilidades com o arco, mas ele descobre que é mais difícil do que ele esperava. Ele continua a fazer isso, pois o verdadeiro combate não o deixa ter tanto espaço para o fracasso. Depois de praticar por um tempo, sua proficiência aumenta e ele decide embarcar em uma missão real. O território é dividido em vários níveis e cada um deles carregava vários monstros com diferentes tipos de habilidade. O Zhang decide ajudar os novatos ao entrar distraindo seus inimigos e acabando com eles usando seu cérebro. Derrotar a tartaruga de lava concedeu a ele uma alma mágica de rank baixo e ele finalmente invoca sua primeira besta. Em algum lugar do território, alguns novatos são dominados por um coelho violento. Então Zhang decidiu ajudá-los. Enquanto ele chega montando sua tartaruga de lava, eles não conseguiam entender por que a besta não estava atacando ele. E um deles tenta a sorte para domar o coelho violento. O cara instantaneamente leva um soco do coelho, mas um deles foi capaz de cortar sua carne, causando dano crítico. O coelho entra em seu estado frenético e a situação piora quando 2 outros coelhos juntam-se ao primeiro. O Zhang estava assistindo ao pôr do sol na pastagem quando ele vê o mesmo grupo de caras correndo em sua direção, enquanto são perseguidos pelos coelhos. O Zhang não estava pensando muito na situação e fica chocado ao perceber que ele estava prestes a levar um soco de um dos coelhos. Ele consegue se esquivar do ataque enquanto ele comanda sua tartaruga para usar a cauda contra eles. O ataque do Zhang estava causando menos dano aos coelhos enquanto sua tartaruga estava sendo espancada por eles, devido a sua baixa velocidade. A sua tartaruga decide revidar, e Zhang estava apoiando seu companheiro, causando dano extra atirando flechas. A situação fica muito pior, e então ele ordena que a sua tartaruga volte, mas em vez disso, ele muda sua forma ao subir o nível. Seu companheiro desce
desfere seu golpe final que acaba com o inimigo restante. Agora Zeng pode invocar 4 feras ao total, e naquele mesmo momento ele recebe uma mensagem importante do grupo de mensagens da classe, chamando-o para se reunir ao altar. Parece que os administradores convidaram uma pessoa da elite, chamada de Liu Yeying, pois derrotar o chefe do primeiro andar, o Lobo Sombrio das Trevas, seria demais para os novatos. A multidão começa a conversar uns com os outros sobre sua beleza e habilidades, enquanto ela avisa todos e os ordena a seguir a ordem. A Moonshadow convidou o Zeng para se juntar ao time, mas como todas as informações importantes dela estão escondidas, ele se pergunta se ela é mais forte do que suas feras invocadas, e o Zeng decide esconder sua verdadeira habilidade de combate. Depois, ele vai para o território demoníaco, junto de todos os novatos e da Moonshadow, fazendo com que todos os monstros mais fortes começassem a aparecer um por um. Um golpe dela derruba vários monstros ao mesmo tempo. Toda a multidão, incluindo Zeng, parecem surpresos, mas ela ordena que todos sigam em frente. Zeng decide não se intrometer no negócio de matar o lobo-chefe, e finalmente, todo o grupo enfrenta o portão através do qual o Lobo Sombrio das Trevas irá aparecer. Moonshadow instrui a todos a não se separarem dela e não atacá-lo por conta própria, pois isso poderia causar um incômodo. O lobo finalmente chega ao local, e a neblina fica mais forte, tornando o local mais difícil de se enxergar. O grupo está confuso, pois eles podem ver o lobo, mas não a Moonshadow. Ela se esquiva do primeiro ataque feito pelo lobo e fica de pé. Ela então desfere o primeiro e último golpe no lobo para matá-lo. Zeng foi capaz de ver o nome da habilidade que foi usada por Moonshadow. Todos no grupo agradecem a Moonshadow por sua ajuda e ela recomenda que todos passem rapidamente pelo portão, pois o chefe reaparecerá 1 hora depois. Quando ele estava prestes a sair, a Moonshadow percebe o sinal de uma nova bola surgindo atrás dela. Não havia passado nem 1 hora desde o último boss. A aura a deixa confusa, quando o Lobo Negro das Sombras de nível Elite aparece na frente dela. A Moonshadow fica frustrada, porque ela teria que proteger o grupo de novatos atrás dela. Então ela os instrui a fugir. Todos começam a fugir de acordo com suas instruções, e o Zeng estava se perguntando se ela realmente poderia fazer isso. Afinal, o monstro era de nível Elite. A Moonshadow estava criando coragem para derrotar o chefe, mas ela teve que deixar os novatos escaparem primeiro. No mesmo momento, o lobo da elite atacou, mas ela conseguiu se esquivar. Ela causa dano crítico no contra-ataque, mas não foi o suficiente para reduzir seu HP. O lobo ataca de volta a toda velocidade, o que acaba ferindo Moonshadow. Ela começa a sangrar muito. Ela estava totalmente frustrada, mas não estava pronta para admitir a derrota. Enquanto ia embora, o Zeng pensa profundamente em ir ajudar ela. Um dos seus colegas começa a falar para ele não voltar lá, mas ele não ouve ele e volta de qualquer forma. Enquanto isso, a Moonshadow estava gravemente ferida, e o lobo ainda possuía uma grande quantidade de HP nele. Ela não podia usar sua habilidade especial, porque estava sangrando muito, e o lobo dá seu golpe final nela. Justamente quando o lobo estava prestes a atacá-la novamente, o Zeng perfura o lobo com suas flechas e decide distraí-lo. A Moonshadow estava tentando avisá-lo, porque ele era um dos calouros, mas eles desaparecem depois de um tempo fugindo. A situação piorou para Zeng, já que o chefe de elite ainda tinha metade de seu HP sobrando. Ele então pensa na doença de sua irmã, já que ele deve sobreviver por ela. E no momento em que ele estava prestes a ser atacado pelo chefe, ele decide parar e convoca sua besta para se proteger. A Moonshadow estava com dor e agonizando, desde que ela deixou um novato cuidar de uma besta de elite que poderia facilmente acabar com ele. Ela pensa nele por um tempo, enquanto ela começa a se curar, se enfaixando e bebendo poções de HP. De repente, todo seu esquadrão chega ao local e a princesa usa sua bênção verde para curar a Moonshadow. O grupo fica surpreso quando descobrem que o novato havia fugido do lobo para a floresta. Eles então decidem começar a procurar pelo Zeng. Enquanto isso, o Zeng começa a invocar suas bestas e elas começam a atacar o lobo cercando. Tudo estava indo bem, até que o lobo de elite decidiu lutar contra todas as feras de uma só vez. O dano foi muito alto e perigoso para as feras. O Zeng decide dar cobertura de onde ele estava. Um dos coelhos violentos sobe de nível, mas 2 deles morrem instantaneamente no ataque. A situação foi piorando, mas o golpe final da tartaruga de lava acaba derrotando o lobo de elite. A morte do lobo de elite garantiu ao Zeng 4 orbes de magia de rank médio, um colar e uma adaga de osso de lobo. Ele decide vender a faca, porque ele precisava economizar dinheiro para pagar as despesas médicas da sua irmã. O Zeng perdeu 2 bestas, mas conseguiu sua primeira besta classificada como elite logo na sua primeira viagem ao território demoníaco. Enquanto pensavam que o Zeng sacrificou sua vida para salvar os outros, a Moonshadow afirma que ela encontrará o Low para ter uma conversa com ele sobre seu aluno morto, enquanto ela se culpava por sua morte. Em casa, o Zeng troca seu saque por uma orbe mágica de força e decide testá-la no dia seguinte na escola, pois a força adquirida no território reflete na vida real. Também no dia seguinte pela manhã, o dia corre normalmente e sua irmã faz comida caseira para ele, embora ele insista que ela não precisava cozinhar. Ele pensa em contar à irmã a verdade sobre seu despertar,
mas decide não contar porque ela pode se preocupar. Ela acha que ele tem um talento ruim e o aconselha a conseguir um emprego na cidade como ela queria cuidar do aluguel. Mas ele a aconselha a se concentrar apenas nos estudos, pois ele está cuidando de todo o resto. Justamente quando Zeng estava sacando dinheiro usando seu telefone, já que ele já tinha o suficiente para o rim artificial da sua irmã, a professora ordenou que todos se calassem no momento que Liu Yeying veio para a aula por algum motivo. Ela estava procurando a pessoa que a ajudou ontem, mas Zeng decide não se expor, e eles acreditam que a pessoa não está na aula. Ninguém na turma poderia adivinhar quem era essa pessoa, exceto por um cara. Ele convida Zeng para lutarem juntos no território do demônio, pois ele estava trazendo 2 garotas com ele, mas Zeng rejeita. O cara se autodenomina o Gordo Bonito, e ele pode sentir a preocupação de Zeng por sua irmã, mas ele o aconselha a encontrá-lo de qualquer maneira. O Zeng estava limpando o chão do ginásio e pensando em sair do trabalho quando ele conseguisse vender mais orbes mágicas no futuro. Algumas pessoas estavam elogiando alguém chamado Zheng King por sua força, pois ele era o segundo mais forte em comparação com o Liu Jing. O Zeng também pode ver uma grande mudança em sua força e decide ir para o território demoníaco novamente. Ele fica mais preocupado com a sua irmã, pois ela estava passando mais tempo fora de casa. O Zeng vê que a equipe de convocação tem 7 vagas restantes, e decide não ir para o segundo andar até que ele consiga invocar bestas. Ele segue em frente com seu lobo de elite com a esperança de conseguir mais tartarugas de lava. Em 1 hora, ele consegue reunir tudo o que queria, e então decide ir até o segundo andar. Mas ele poderia adivinhar que algo estava errado quando percebeu que algumas crianças estavam fugindo de algo. Parece que o Gordo Bonito e seus 2 amigos estavam sendo perseguidos por alguns caras experientes que queriam sequestrá-los. Eles estavam pedindo dinheiro aos seus familiares do mundo real, pois resolver os casos de sequestro que aconteciam no território demoníaco era extremamente difícil para a polícia. Parece que o Gordo Bonito mentiu sobre ser forte para ser notado pelas garotas. Todos os 3 ficam presos no chão no momento em que o chefe dos sequestradores usa a habilidade Pântano Lamacento neles. Justamente quando um dos sequestradores ia usar seu machado no cara, o Zeng usou sua flecha para parar o homem, e até chamou o grupo de lixo. O Zeng atraiu todo o grupo para um lugar onde antes havia apenas uma entrada, para que ele pudesse lhes ensinar uma lição. O Zeng tentou avisá-los, mas não adiantou, então ele usou suas tartarugas de lava para cercá-los. Todos eles estavam pensando em fugir, mas seu plano não parecia muito bom depois de ver o lobo de elite parado na frente deles, já que o próprio sequestrador tinha dito que, mesmo alguém morrendo lá, ninguém ia ficar sabendo no mundo real. Então o Zeng decide atacar eles com o lobo. O Zeng encontra muitos itens importantes, incluindo o talismã Berserk, além de conhecer o trio que precisava de ajuda a caminho do segundo andar. O Gordo Bonito decide retribuir Zeng por sua bondade com 1 milhão, mas Zeng nega, pois isso poderia expor sua identidade. Ele se despede dos 3 e segue para o segundo andar.